Antes de qualquer tribunal, antes de qualquer processo formal, Michael Jackson já havia sido julgado. Julgado pelo olhar do público, pelas manchetes, pelas suposições e pelo peso de ser a pessoa mais famosa do planeta. O caso que transformaria sua vida não começou em uma delegacia ou em um tribunal, começou no imaginário coletivo, alimentado por estranhamento, desinformação e uma relação cada vez mais agressiva entre celebridade e mídia. No início dos anos 1990, Michael Jackson vivia uma fase paradoxal. Artisticamente, continuava sendo um dos maiores nomes da música mundial. Financeiramente, havia alcançado um nível de poder raro até mesmo entre superestrelas. Mas, emocionalmente, estava isolado. Sua imagem pública já não era apenas a de um artista. Era a de um enigma. Cada gesto era analisado, cada hábito era questionado, cada silêncio era interpretado como algo suspeito. A sociedade não sabia exatamente como lidar com alguém como Michael Jackson. Ele não se encaixava em categorias simples. Adulto, mas associado à infância. Bilionário, mas emocionalmente frágil. Extremamente visível, mas profundamente reservado. Esse contraste constante criou um terreno fértil para projeções e, inevitavelmente, para desconfiança. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras acusações. O impacto foi imediato. Não apenas pelo conteúdo em si, mas por quem era o acusado. Michael Jackson não era um artista comum. Era um símbolo global. Um nome que atravessava culturas, gerações e fronteiras. Quando esse nome passou a ser associado a algo tão grave, o choque foi universal. A mídia reagiu com velocidade e intensidade. Manchetes se multiplicaram. Programas de televisão passaram a discutir cada detalhe da vida pessoal de Michael como se fosse um quebra-cabeça a ser decifrado. O foco deixou de ser a investigação formal e passou a ser a narrativa. E, na narrativa midiática, a dúvida raramente é tratada com paciência. Algo importante aconteceu naquele momento. A presunção de inocência começou a desaparecer do debate público. Não por decisão judicial, mas por conveniência narrativa. O público queria respostas rápidas. A mídia oferecia versões simplificadas. E Michael Jackson, conhecido por seu silêncio estratégico, não reagiu da forma que muitos esperavam. Esse silêncio foi interpretado como culpa por alguns, como fragilidade por outros. Poucos consideraram a possibilidade de que ele simplesmente não soubesse como se defender em um cenário onde qualquer palavra poderia ser distorcida. Michael havia passado a vida inteira sendo observado, mas nunca havia aprendido a lidar com a hostilidade aberta de um julgamento moral coletivo. Enquanto advogados trabalhavam nos bastidores, o mundo já havia formado opiniões. A figura excêntrica que antes era vista com curiosidade passou a ser vista com suspeita. Comportamentos antigos foram reinterpretados à luz das acusações. Gestos que antes pareciam inofensivos agora eram apresentados como evidências simbólicas de algo maior. Esse foi um dos aspectos mais cruéis do caso. O passado passou a ser reescrito. A infância interrompida de Michael, sua relação com crianças, seu comportamento atípico, tudo isso foi reorganizado em uma narrativa que fazia sentido apenas porque o público já estava disposto a acreditar nela. Poucos se perguntaram como alguém criado sem infância, exposto desde cedo a um nível extremo de pressão, poderia desenvolver uma relação diferente com o mundo sem que isso significasse algo criminoso. A complexidade psicológica foi descartada em favor de explicações simples e chocantes. Michael percebeu rapidamente que não estava lutando apenas contra uma acusação específica. Estava lutando contra uma imagem que havia escapado de seu controle. Ele não era mais visto como um indivíduo, mas como um símbolo a ser destruído ou defendido. E símbolos raramente recebem empatia. Amigos próximos relataram que, nesse período, Michael se tornou ainda mais introspectivo. Não por arrogância, mas por medo. Medo de que qualquer gesto fosse usado contra ele. Medo de que sua própria personalidade fosse interpretada como prova de algo que ele negava. Medo de um mundo que parecia ter decidido seu destino antes mesmo de ouvi-lo. O impacto emocional foi profundo. Michael passou a desconfiar de tudo e de todos. A sensação de perseguição não vinha apenas da investigação formal, mas da cobertura constante, invasiva e, muitas vezes, especulativa. Ele sentia que não havia mais espaço para nuance, apenas para extremos. O que tornava tudo ainda mais devastador era o fato de que sua música, que sempre foi seu refúgio, agora também estava sendo afetada. Algumas rádios reduziram execuções. Algumas marcas se afastaram. A dúvida, mesmo sem comprovação, já era suficiente para causar danos reais. Assim começava a transformação de Michael Jackson no homem mais julgado do mundo.
Não por uma sentença oficial, mas por um processo informal, contínuo e implacável. Um julgamento que acontecia todos os dias, em jornais, programas de televisão e conversas privadas. E esse julgamento não terminaria rapidamente. Ele apenas havia começado. Se a acusação havia sido o gatilho, a mídia foi o combustível. Em poucos dias, o caso deixou de ser uma investigação em andamento e se transformou em um espetáculo global. Canais de televisão interrompiam a programação para discutir cada detalhe. Jornais competiam por manchetes mais impactantes. Especialistas improvisados surgiam para analisar a mente, o corpo e a vida de Michael Jackson como se ele fosse um objeto de estudo público. Nada era pequeno demais para ser explorado. Cada fotografia antiga, cada entrevista passada, cada comportamento excêntrico era recontextualizado. A narrativa já não se baseava apenas nos fatos do caso, mas em tudo que Michael Jackson havia sido, ou aparentado ser, ao longo da vida. O público não acompanhava mais uma investigação, acompanhava uma história sendo escrita em tempo real. O problema é que essa história precisava de um vilão claro. E Michael se tornou esse vilão antes mesmo de qualquer conclusão formal. A lógica era simples e perigosa. Se ele era estranho, então era suspeito. Se era diferente, então escondia algo. Se não reagia como se esperava, então tinha algo a temer. Pouco importava que ele sempre tivesse sido diferente. Pouco importava que a excentricidade tivesse sido tolerada, até então, como parte do gênio artístico. Agora, tudo ganhava outro significado. Michael assistia a isso à distância, cada vez mais isolado. Ele evitava a televisão, mas as manchetes o alcançavam de qualquer forma. Amigos tentavam protegê-lo, mas a pressão era constante. Cada nova notícia parecia empurrá-lo para um lugar mais estreito, onde qualquer movimento poderia ser interpretado como culpa. O silêncio que ele escolheu manter, por orientação legal e por incapacidade emocional, passou a ser tratado como confissão implícita. Em uma cultura acostumada a declarações rápidas e defensivas, a ausência de explicações era vista como fraqueza. Poucos se perguntaram se alguém naquela posição conseguiria, de fato, se defender sem ser destruído no processo. Enquanto isso, a intimidade de Michael era desmontada em praça pública. Seus relacionamentos, sua infância, seus hábitos de sono, suas amizades. Tudo era analisado sem contexto, sem empatia e sem responsabilidade. O ser humano havia desaparecido. Restava apenas o personagem que a mídia precisava manter vivo para sustentar a audiência. O isolamento se intensificou. Michael começou a reduzir drasticamente o círculo de pessoas em quem confiava. Cada novo rosto era uma possível ameaça. Cada conversa parecia carregada de segundas intenções. Ele sentia que não podia mais existir de forma espontânea. Tudo precisava ser calculado. Tudo precisava ser filtrado. Esse estado constante de vigilância interna teve um custo psicológico alto. Pessoas próximas relataram mudanças claras em seu comportamento. Ele se tornará mais ansioso, mais cauteloso, menos acessível. Não porque tivesse algo a esconder, mas porque já havia aprendido que qualquer gesto poderia ser usado contra ele. Ao mesmo tempo, o público parecia cada vez mais distante da ideia de esperar por fatos. A narrativa já estava pronta. E, uma vez que uma história ganha forma na mente coletiva, é extremamente difícil desmontá-la, mesmo com evidências contrárias. O que poucos perceberam naquele momento é que Michael Jackson estava sendo julgado por algo maior do que a acusação específica. Ele estava sendo julgado por não se encaixar, por desafiar expectativas sociais, por ser um adulto que falava de infância, vulnerabilidade e dor em um mundo que prefere respostas simples e figuras facilmente categorizáveis. A mídia não apenas reportava o caso. Ela moldava a percepção pública. E essa percepção, por sua vez, retroalimentava a cobertura. Um ciclo perfeito de julgamento contínuo, onde a verdade factual se tornava secundária em relação à narrativa emocional. Michael se viu sozinho de uma forma que nunca havia experimentado. Mesmo cercado por equipes, advogados e funcionários, a sensação era de abandono. Muitos se afastaram por medo. Outros permaneceram, mas já não sabiam como alcançá-lo. O peso de ser o homem mais famoso do mundo agora vinha acompanhado do peso de ser o mais suspeito. A música, que sempre fora seu refúgio, começou a perder esse papel. Criar exigia abertura emocional, algo difícil em um estado de constante ataque. Michael tentava se agarrar àquilo que o definirá desde criança, mas até isso parecia ameaçado. Foi nesse período que ele compreendeu algo doloroso. No tribunal da opinião pública, não existe absolvição definitiva.
Mesmo que a justiça formal siga seu curso, a imagem construída pela mídia tende a permanecer. O julgamento não tem fim. Apenas muda de forma. A explosão midiática não destruiu Michael de uma vez. Ela o desgastou lentamente. Dia após dia. Manchete após manchete. Silêncio após silêncio. E, enquanto o mundo discutia versões, ele tentava sobreviver emocionalmente a uma experiência para a qual ninguém está preparado. O homem mais julgado do mundo não estava apenas enfrentando acusações. Estava aprendendo, da forma mais dura possível, o preço de viver em um mundo que prefere histórias simples a verdades complexas. E o pior ainda estava por vir. Quando o caso finalmente chegou ao tribunal, muitos acreditaram que aquele seria o momento em que tudo se resolveria. Para Michael Jackson, era a chance de finalmente ser ouvido em um espaço onde fatos importavam mais do que manchetes. Para o público, era o clímax de uma história que vinha sendo construída há anos. Mas o que poucos perceberam é que, naquele ponto, o julgamento legal já não carregava o mesmo peso que o julgamento público. O tribunal não era um palco confortável para Michael. Ele nunca havia sido treinado para se defender com palavras duras ou discursos calculados. Sua vida sempre foi expressa por meio da música, da dança, do silêncio carregado de emoção. Agora, precisava sentar-se imóvel, enquanto sua vida era dissecada por estranhos, diante de câmeras e de um mundo atento a cada detalhe de seu rosto. A promotoria construiu sua narrativa com base não apenas nos fatos do caso, mas na imagem pública de Michael. Seu comportamento fora do padrão, sua relação com crianças, seu estilo de vida excêntrico, tudo era apresentado como contexto suspeito. A estratégia era clara: convencer não apenas o júri, mas a opinião pública, de que aquela história fazia sentido. A defesa, por outro lado, tentou fazer algo mais difícil: separar o homem do mito. Mostrar que estranheza não é crime. Que hábitos incomuns não são provas. Que fama extrema distorce percepções. E, acima de tudo, que acusações exigem evidências sólidas, não suposições emocionais. Durante o julgamento, algo curioso aconteceu. Fora do tribunal, Michael continuava sendo tratado como culpado por muitos veículos de imprensa. Dentro dele, porém, o caso se mostrava muito menos sólido do que as manchetes sugeriam. Contradições surgiam. Relatos mudavam. Detalhes não se sustentavam sob questionamento rigoroso. Ainda assim, a tensão não diminuía. Cada dia de julgamento era acompanhado como um episódio de uma série dramática. Analistas discutiam expressões faciais de Michael como se fossem códigos secretos. Um olhar para baixo era visto como culpa. Um olhar firme era interpretado como frieza. Não havia espaço para humanidade. Michael parecia menor a cada aparição pública. Mais magro. Mais cansado. Mais silencioso. Não porque estivesse sendo derrotado juridicamente, mas porque estava emocionalmente exausto. Defender sua inocência exigia expor sua vida de uma forma que ele nunca quis. Cada detalhe íntimo apresentado em tribunal era mais uma camada de privacidade arrancada. Quando o veredito final chegou, absolvição em todas as acusações, houve choque, mas não alívio coletivo. Para muitos, a decisão não trouxe encerramento. Em vez disso, criou uma nova divisão. Alguns celebraram a vitória da justiça. Outros passaram a questionar o sistema. Para uma parcela do público, a absolvição não significava inocência, apenas falta de provas. Esse foi um dos momentos mais cruéis da história de Michael Jackson. Ele havia vencido legalmente, mas perdido simbolicamente. A ideia de que algo deve ter acontecido continuou viva, mesmo sem condenação. O julgamento público se mostrou mais resistente do que qualquer decisão judicial. Michael deixou o tribunal um homem livre, mas não restaurado. Sua reputação estava irremediavelmente marcada. Não importava o que o júri havia decidido. A dúvida havia sido plantada fundo demais para ser removida facilmente. Ele havia se tornado um exemplo de algo perigoso, alguém que pode ser absolvido e ainda assim nunca ser perdoado. Psicologicamente, o impacto foi devastador. Pessoas próximas relataram que Michael nunca mais foi o mesmo depois daquele julgamento. A confiança no mundo havia sido quebrada. A sensação de segurança, destruída. Ele passou a viver em estado de alerta permanente, sempre esperando o próximo ataque, a próxima manchete, a próxima traição. O mais irônico é que, naquele momento, Michael havia feito exatamente o que se espera de qualquer cidadão: enfrentado o sistema judicial, colaborado com o processo e aceitado o veredito. Ainda assim, continuava sendo tratado como culpado em muitos círculos. A justiça formal havia falado:
mas o tribunal invisível da opinião pública se recusava a encerrar o caso. Essa diferença entre absolvição legal e condenação social se tornaria uma das marcas mais profundas de sua vida. Michael passou a entender que, para algumas pessoas, ele nunca deixaria de ser suspeito. Não importava o que fizesse. Não importava o que fosse provado. O homem mais julgado do mundo havia atravessado o pior, e vencido. Mas a vitória teve um gosto amargo. Porque, naquele mundo, vencer não significava ser acreditado. E o silêncio que se seguiu ao julgamento não foi de paz. Foi de desgaste. Depois do tribunal, o mundo esperava que tudo voltasse ao normal. Esperava-se que Michael Jackson retomasse a carreira, sorrisse em entrevistas, lançasse músicas e seguisse em frente como se nada tivesse acontecido. Mas havia algo que ninguém parecia disposto a reconhecer. Não existe normal depois de um julgamento público dessa magnitude. A absolvição encerrou o processo legal, mas não encerrou o processo emocional. Michael saiu livre, porém profundamente transformado. O homem que havia enfrentado o tribunal não era o mesmo que havia entrado. Algo dentro dele havia se quebrado, não de forma visível, mas silenciosa e permanente. A maior condenação não veio de juízes ou promotores. Veio da dúvida eterna. Uma dúvida que não precisava de provas para sobreviver. Uma dúvida que se instalou em conversas privadas, comentários velados, olhares atravessados. Michael passou a entender que, para uma parte do mundo, ele jamais seria plenamente inocente, não importa o que a justiça tivesse decidido. Isso criou uma existência estranha. Em público, ele ainda era celebrado como ícone. Em privado, carregava o peso de ser constantemente questionado. Ele sentia que precisava provar algo o tempo todo, mesmo sem saber exatamente o que. Provar que era confiável. Provar que era humano. Provar que merecia empatia. A confiança nas pessoas diminuiu drasticamente. Michael passou a viver cercado de camadas de proteção, físicas e emocionais. Já não se permitia aproximações espontâneas. Cada novo relacionamento era filtrado pelo medo. Medo de ser mal interpretado. Medo de ser traído. Medo de reviver tudo novamente. Esse estado de alerta constante teve consequências profundas. A solidão aumentou. O isolamento se intensificou. O mundo parecia perigoso demais para ser vivido de forma aberta. Michael, que sempre buscou conexão humana, passou a se proteger dela. A mídia, por sua vez, nunca deixou o caso descansar completamente. Mesmo após a absolvição, o assunto retornava periodicamente, como uma ferida que insistia em ser reaberta. Bastava um novo documentário, uma nova entrevista, uma nova opinião para que tudo viesse à tona novamente. O julgamento nunca acabava, apenas entrava em pausa. O mais cruel é que Michael não tinha como vencer esse jogo. Se falasse demais, seria acusado de tentar se justificar. Se ficasse em silêncio, seria acusado de esconder algo. Se sorrisse, pareceria insensível. Se demonstrasse dor, pareceria teatral. Qualquer reação podia ser usada contra ele. Ele passou a carregar uma consciência dolorosa. Havia se tornado um símbolo maior do que sua própria vida. Para alguns, símbolo de injustiça. Para outros, símbolo de suspeita. Para poucos, simplesmente um homem ferido. E símbolos raramente recebem o direito à complexidade. Nos últimos anos, essa pressão se misturou a outros problemas, físicos, emocionais e profissionais. A energia criativa ainda existia, mas vinha acompanhada de cansaço. A alegria de se apresentar, antes tão natural, passou a exigir um esforço enorme. Michael ainda amava o público, mas já não se sentia seguro no mundo. O homem mais julgado do mundo viveu seus últimos anos tentando reconciliar duas realidades impossíveis, a de ícone global amado por milhões e a de indivíduo permanentemente questionado. Poucas pessoas conseguem suportar essa contradição sem se perder no processo. Quando sua vida chegou ao fim, o julgamento não terminou. Pelo contrário, ele se intensificou. Novas narrativas surgiram. Velhas acusações foram reembaladas. A mesma dúvida continuou circulando, provando que, para certos casos, a verdade jurídica nunca é suficiente para encerrar o debate social. Hoje, falar de Michael Jackson ainda provoca reações extremas. Defesa apaixonada. Condenação absoluta. Pouco espaço para nuance. Pouco espaço para humanidade. E talvez esse seja o legado mais triste de toda essa história. Não se trata apenas de um artista julgado por acusações graves. Trata-se de um homem que mostrou ao mundo como a fama extrema pode destruir a ideia de justiça emocional. Como alguém pode ser absolvido e ainda assim nunca ser perdoado.
Como o julgamento público pode ser mais poderoso e mais cruel do que qualquer tribunal. Michael Jackson não foi apenas julgado por um caso. Ele foi julgado por ser diferente. Por ser estranho demais. Famoso demais. Humano demais em um mundo que prefere rótulos simples. E é por isso que, para muitos, ele continua sendo, até hoje, o homem mais julgado do mundo.